Estamos em contato com o Cristiano Noronha, que é analista político da Arco Advice, que vai falar com a gente sobre esse clima político. Cristiano, boa tarde. Cristiano, você me ouve? Nós não estamos ouvindo você, Cristiano. Está aberto o seu fone? Oi, oi. Oi, boa tarde. Tudo Agora bem? sim, agora está ok. Tá. Pois é, Cristiano, eu queria saber a sua avaliação nesse primeiro dia de depoimentos relacionados à questão dos estados e justamente Amazonas, especialmente Manaus, que viveu crises seríssimas que nós acompanhamos em todo o país. Como é que você vê o reposicionamento dos senadores agora que o foco é diferente? Olha, eu vejo uma posição aí interessante, porque o ex-secretário ele não está tendo, vamos dizer assim, uma vida, uma tarde fácil, um depoimento tranquilo, porque, na verdade, quem é governista tende a dar ênfase que os problemas que aconteceram no Amazonas foram mais de responsabilidade ou incompetência, enfim, do governo do estado e das autoridades locais, né? Quem é contra o governo reforça também eventualmente algumas falhas ou problemas justamente por conta do governo federal. Por exemplo, o ex-secretário falou da ex-secretária de saúde que chegou ao estado e chegou a orientar, por exemplo, o uso de cloroquina, por exemplo, dando ênfase a esse tipo de tratamento. Então, o ex-secretário ele acaba sofrendo pressão dos dois lados, né? O governo, os governistas, como eu disse, tentando dar muita ênfase que houve problema muito mais local e não tanto problema por parte do governo federal, e já quem é mais crítico do governo, além desse aspecto também relacionado à gestão de autoridades locais do Amazonas, também reforçam o fato de que o governo, pelo menos na avaliação desses senadores, também demorou a entender o problema no estado. Então, o ex-secretário enfrenta uma situação complicada porque ele não tem, vamos dizer assim, não encontra nenhum tipo de aliado. É diferente, por exemplo, quando vai depor eventualmente alguém do governo federal nessa CPI e você percebe aqueles senadores mais alinhados ao governo tentando proteger e tentando ressaltar que não houve nenhum tipo de problema, ou que pelo menos os problemas não parecem ser tão graves quanto aqueles que senadores independentes e de oposição tentam parecer que sejam, que fossem, né? Então, a situação aí do depoente hoje, do Marcelo Campelo, é uma situação complicada, porque ele não tem aliado de nenhum dos campos dos senadores na comissão. Agora, Cristiano, apesar dele ser um alvo geral de todos os questionamentos, ele me pareceu muito tranquilo e parece que ele minimiza, né, ou tenta minimizar a gravidade da situação que foi enfrentada tanto em Manaus como no Amazonas. Inclusive, ele falou de índices de letalidade em Manaus muito acima da média do próprio estado em outros municípios, né? Ele jogou e que teria solicitado oxigênio ao governo federal. Essa questão que você falou também da indicação da médica que teria recomendado aí o uso da cloroquina, ele também jogou para o governo federal, mas ele me parece muito tranquilo, ele que foi alvo, inclusive, de investigações da Polícia Federal recentemente, né, que foi até um dos fatores que motivaram o governador a não querer prestar depoimento à CPI, porque achava que podia. Agora, por esse lado das investigações, eles não conseguiram, né, fazer com que ele falasse demais. Essa é uma
de certa forma, a gente tem alguns exemplos de alguns depoimentos de pessoas que foram extremamente tranquilas e falaram, vamos dizer assim, com até uma certa desenvoltura na comissão. O próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, foi muito bem, por exemplo, quando compareceu à comissão. O ex-secretário também parece ter essa postura, ou a médica que chegou a ser, me foge o nome dela agora, mas que chegou a ser sondada e até nomeada, mas acabou não tomando posse no cargo, né? E, enfim, algumas pessoas conseguem sim ter manter uma certa tranquilidade e manter uma boa... prestar um bom depoimento. Eu digo bom no sentido da tranquilidade, né? E já tem alguns outros depoimentos que eles são um tanto quanto mais tensos, né? Onde os depoentes acabam, vamos dizer assim, se enrolando um pouco mais nessas perguntas. O próprio ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, a gente teve momentos muito tensos, onde senadores quase chegaram a decretar a prisão dele durante o depoimento na comissão. Mas, de fato, ele mantém uma postura serena, falando baixo, pausado, com calma, não entrando em conflito com os senadores, apesar de estar, obviamente, sendo alvo, como eu falei, dos dois lados, né, dos membros da comissão, tanto aqueles que são contra o governo, quanto aqueles que são favoráveis. Ele é alvo também de investigação, inclusive foi alvo de busca e apreensão no Estado, já respondeu a muitas dessas perguntas, provavelmente, que os senadores estão fazendo. Então, de certa forma, isso pode também ter ajudado nessa relativa tranquilidade que a gente vê do ex-secretário hoje também na comissão. Agora, se o Amazonas, que enfrentou os piores momentos da crise sanitária aqui no país, não se avança muito, você acha que pode haver algum avanço maior nessa tentativa, especialmente dos governistas, de ampliar as investigações também para os estados? E eu queria já acrescentar um outro ponto, Cristiano, que a gente vê a CPI, né, os integrantes aí da CPI tentando partir por uma outra forma de investigação para conseguir chegar a algum resultado. Essa questão da quebra de sigilo telefônico, quebra mesmo de sigilo bancário, a gente tem posições diferenciadas dos ministros do Supremo, então em alguns casos esse pedido foi mantido e haverá quebra de sigilo, em outros não, mas se tenta chegar a esse gabinete paralelo da saúde, alguma implicação financeira em determinadas recomendações e procedimentos do governo federal, e eles falam em transformar alguns depoimentos, algumas pessoas que estariam aí como testemunhas, não é, em investigados mesmo pela CPI. Você acha que isso pode produzir mais resultados? Olha, como você disse, essa questão vai depender muito, obviamente, dessa judicialização. A CPI, à medida que ela tenta avançar também para as esferas estaduais e municipais, há uma reação natural de questionamento, não apenas sobre essas informações, sobre informações de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, mas também, inclusive, alguns depoentes tentando até evitar de ir à comissão prestar esclarecimentos. Então, esse avanço, ele depende muito desse entendimento e dessa judicialização, vamos dizer assim, não apenas dos depoimentos, mas também dessas informações que a CPI, desses requerimentos de informação, quebras de sigilo, que a CPI tenta avançar. Então, sem dúvida nenhuma, isso pode ser um fator limitador, que pelo lado do governo federal e seus aliados, obviamente, isso é uma notícia ruim, na medida em que
eles tentam canalizar um pouco essa investigação, também para os recursos que foram destinados para estados e municípios, haja vista também a declaração, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro fez em relação a um relatório que foi produzido por um servidor do TCU, dizendo até que havia ali uma supernotificação de mortes de alguns estados, justamente para obter mais recursos do governo federal. Então, essa tentativa, né, do governo ela depende muito dessa judicialização. Quer dizer, se o Supremo vai permitir quebras de sigilo, se essas suspensões, se elas temporárias, né, que são dadas de forma monocrática, de algumas quebras de sigilo, se isso vai acabar de alguma forma sendo mantido, ou se igualmente o Supremo Tribunal também veda a participação de algumas pessoas na comissão, como fez do governador do Amazonas, Wilson Lima, né? Então, disso depende muito. Para essa ala oposicionista e também independente do governo, de qualquer forma, o foco preferencial é o governo federal. Então, de certa forma, essa judicialização, ela acaba prejudicando mais, obviamente, o governo, já que essas pessoas não são obrigadas, algumas não são obrigadas a depor, outras informações o Supremo Tribunal Federal impede que elas cheguem à CPI. À medida que essas investigações elas ficam mais difíceis de avançar nessas outras esferas, o foco se volta, obviamente, ao governo federal, e isso, para o governo federal, por óbvio, é ruim. Inclusive se busca aí o amparo jurídico para talvez a criminalização de determinadas atitudes do governo, e na verdade o que motivou a CPI foram exatamente algumas posturas, em particular do presidente Bolsonaro, mas o posicionamento do governo em geral, as trocas de ministros, o atraso na aquisição de vacinas. A gente vê uma mudança agora na postura do governo, mas foi esse tipo de comportamento, não é, que acabou levando os senadores a tomar a iniciativa da CPI. Não havia consenso, a minoria que queria, e acabou vindo uma decisão do Supremo determinando a abertura dessa CPI, mas na verdade desde o início se tenta criminalizar determinados procedimentos do governo. Você acha que há condições de se chegar a isso? E chegando a isso, qual seria o espaço político para se avançar, talvez, em punições? Olha, Denise, o que eu acredito que, em especial, o relator, o senador Renan Calheiros, está muito claro quando ele manifesta ali as posições públicas dele, os depoimentos que se seguem. Geralmente há alguma entrevista coletiva, ou mesmo entrevistas avulsas, né, vamos dizer assim, para canais específicos. Você sempre percebe já uma certa, inclusive nas perguntas, quando ele está inquirindo, quando ele está perguntando ali aos depoentes. Já se percebe algumas questões que estão consolidadas, vamos dizer assim, na visão do relator. Uma delas é que, de fato, existia um gabinete paralelo e que era ele quem assessorava ao presidente da República. Então, baseado nisso, eu vejo como muito provável que o senador Renan Calheiros, que é relator, e ele que vai ter que apresentar um relatório final quando a CPI terminar, que muito provavelmente ele deve apontar ali crime ou de responsabilidade ou crime comum por parte do presidente da República. Se ele... isso depende, obviamente, e há informações de que já começam a ser consultados alguns juristas para analisar que tipo de crime
possível poderia ter sido cometido, se ele eventualmente apresentar um parecer onde ele aponta que o presidente cometeu algum tipo de crime de responsabilidade, ele pode, com base nisso, sugerir à Câmara dos Deputados um processo de impeachment. E isso, obviamente, que gera uma grande confusão, isso tumultua o cenário político, mas será mais um pedido que vai chegar ao deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira. Pode ser até ter um peso maior, porque veio de uma CPI, mas dependerá fundamentalmente da vontade política de Arthur Lira de abrir ou não esse processo, e eu particularmente acredito que ele não deva abrir esse tipo de processo. Se ele, porventura, identificar algum tipo de crime comum, também que eventualmente o presidente da República tenha cometido, ele muito provavelmente encaminha isso para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pode eventualmente analisar esse pedido da CPI e, ao final disso, recomendar, por exemplo, o arquivamento. A exemplo do que o procurador Augusto Aras fez, por exemplo, nesses movimentos chamados antidemocráticos. Então, ele recomendou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento desse processo. Então, de um lado, se o relator imputar algum tipo de crime de responsabilidade ao presidente, caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir se abre um processo de impeachment ou não. Eu acredito que isso não acontecerá. Se ele imputar algum tipo de crime comum ao presidente, caberá ao Procurador-Geral da República decidir se encaminha esse pedido de abertura de inquérito ao Supremo Tribunal ou não. Eu acredito também que muito provavelmente o Procurador-Geral da República não deva fazer isso. Então, ela deve criar uma certa, vamos dizer assim, confusão na cena política, porque, sem dúvida nenhuma, porque ele pode fazer isso, o senador Renan Calheiros, mas a chance efetiva de isso se tornar numa abertura de ou processo de impeachment ou um processo no inquérito contra o presidente da República, a probabilidade hoje é baixa disso acontecer. A gente sabe que qualquer investigação tem um componente político também. Você citava Arthur Lira é da base aliada do governo e tem um percentual de popularidade do governo que também dá um respaldo, do ponto de vista de encaminhamento de qualquer processo, e a PGR também, em princípio, foi indicação do presidente Bolsonaro, então estaria mais favorável a não levar adiante qualquer investigação mais séria ou mesmo processo. Nós ouvimos aqui o Cristiano Noronha, que é analista político da Arco Advice. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Boa tarde, por nada, estou sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.